Às 4h47 da manhã, saí de casa sem deixar rastros. Minha esposa e filha me ignoraram por um mês, como se eu fosse um fantasma. 3 anos depois, recebi um convite para o casamento dela. Quando entrei, todos viram quem eu me tornei. Sou João Mendes, e esta é a história de como reconquistei minha vida. O dia em que desapareci. Meu nome é João Mendes, tenho 45 anos e sou engenheiro aeronáutico. Passei 2 décadas projetando sistemas que mantêm aviões no ar, mesmo quando tudo falha. Irônico, não é? Eu sabia salvar máquinas, mas não vi os sinais de que meu próprio casamento estava em queda livre. Minha esposa, Clara, e minha filha, Sofia, me apagaram da vida delas. Por um mês, fui invisível em minha própria casa. Então, decidi desaparecer de verdade. Tudo começou em abril, 5 semanas antes do casamento de Sofia. Eu tinha acabado de fechar um contrato milionário com uma companhia aérea em São Paulo. Voltei para nossa casa em Lisboa, exausto, mas orgulhoso. Clara, Sofia, consegui o contrato, anunciei, esperando algum reconhecimento. Nada. Clara estava no sofá, vidrada no celular. Sofia, à mesa, analisava amostras de tecido para o casamento. Oi, cheguei, tentei de novo. Silêncio. Sofia ergueu 2 pedaços de renda e perguntou à mãe: este ou aquele para as toalhas? Clara respondeu com entusiasmo, como se eu não estivesse ali. Senti um vazio crescer no peito, mas engoli. Afinal, eu era o provedor, o que resolvia problemas, o que pagava as contas. Achava que isso importava. Os dias seguintes foram piores. Eles não brigavam comigo, não me criticavam. Simplesmente me ignoravam. Minhas perguntas sobre o florista, o buffet, o local do casamento eram respondidas com monossílabos ou esquecidas. Uma noite, tentei fazer graça. O casamento precisa de um diagrama de engenharia para organizar tudo isso. Sophie olhou para Clara e revirou os olhos. Clara riu, não comigo, de mim. Comi em silêncio enquanto elas discutiam vestidos e dramas das madrinhas. No 28º dia, tudo mudou. Sofia deixou o tablet na cozinha, e uma notificação piscou na tela. Não sou de invadir privacidade, mas vi meu nome. Toquei a tela. Era um grupo chamado Esquadrão do Casamento, com Clara, Sofia e 2 amigas dela. Rolei as mensagens. Entre conversas sobre flores e cadeiras, encontrei algo que me gelou. Uma amiga perguntou: o João vai à prova do vestido? Sofia respondeu: espero que não. Ele tá insuportável. Clara completou: relaxa, ele desiste logo. Sempre desiste. Outra mensagem, de semanas antes, ele perguntou do jantar de ensaio de novo. Que chato, mãe. Ignora que ele entende. Uma amiga hesitou: não é meio cruel? Sofia retrucou: ele é tão previsível, suga a graça de tudo. Clara mandou um emoji rindo e escreveu: mais uma semana e ele some. Aí fazemos do nosso jeito. Li e reli. Ele some. Como se eu fosse um inseto a ser eliminado. Havia até capturas de tela de um grupo familiar onde sugeria um orçamento para o casamento. Sofia as enviou ao grupo com a legenda: olha ele tentando de novo. Mais risadas. Clara escreveu: sempre o mesmo chato. O som do chuveiro parou. Clara estava no quarto. Coloquei o tablet de volta, exatamente como estava, e fui para a garagem. Sentei no carro, no escuro. Algo em mim se desfez. O João que achava que tinha uma família morreu ali. Um novo João nasceu, frio, calculista, com um plano. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Clara, de cabelo molhado, olhou para mim. Onde estava? Pegando ar, respondi, com um sorriso falso. Ela voltou ao celular, alheia. Perfeito. Eu precisava disso. Às 4h47 da manhã, numa terça-feira, saí. Sem bilhete, sem barulho. Minha mala já estava no porta-malas, escondida sob uma lona. Uma mala só, o resto era dispensável. Aprendi com aviões: em emergências,
leve o essencial. Deixei as chaves de casa ao lado de um copo de vinho com marca de batom de Clara. Cortei o cartão de crédito conjunto que ela usava para o casamento e deixei os pedaços alinhados. 3 itens: chaves, cartão, copo. Um adeus sem palavras. Nos últimos dias, desvinculei-me da casa. Troquei senhas do Wi-Fi, do sistema de segurança, transferi a planilha do casamento para o e-mail de Clara com uma mensagem. Vocês queriam cuidar sozinhas. Agora podem. Apaguei meu acesso. Redirecionei meus pagamentos para uma conta nova, vendi minha parte numa consultoria de aviação e coloquei o dinheiro num fundo em Porto. Meu velho Fiat, que Clara odiava por ser simples demais, ligou sem ruído. Saí com os faróis apagados até o fim da rua. No retrovisor, a casa parecia dormir, alheia ao fato de que, ao acordar, eu já estaria longe. Eu já não era mais o João Mendes que Clara e Sofia conheciam. Depois de deixar Lisboa, tracei meu caminho com a precisão de um plano de voo. Dirigi até Porto, onde assinei os últimos documentos com meu advogado, Miguel, antes de seguir para um destino que ninguém poderia rastrear, uma pequena cidade no interior do Alentejo. Aluguei uma casa simples, com internet por satélite, e comecei a trabalhar remotamente para uma empresa de aviação em Zurique. Ali, sem o peso das vozes que me ignoravam, comecei a reconstruir minha vida. Nos primeiros dias, organizei cada detalhe. Minha conta conjunta com Clara? Esvaziei minha parte legalmente, deixando apenas o que era dela. Minha participação na consultoria de aviação? Transferi para Tomás, meu filho de um primeiro casamento que Clara nunca soube. Ele vivia em Coimbra, arquiteto, 28 anos, e foi meu aliado desde o começo. Pai, você precisa disso. Eles não te merecem, ele disse numa chamada semanas antes. Criei uma empresa fantasma para manter influência na consultoria sem aparecer. Cada passo foi calculado, como um sistema de segurança que não falha. Enquanto isso, em Lisboa, Clara e Sofia seguiam como se eu fosse um capítulo encerrado. Minha amiga Ana, que ainda mantinha contato, me contou que Clara deu sua festa de vinhos dias após minha saída. O João está numa crise de meia-idade, ela disse a uma vizinha, com um suspiro teatral. Ele volta quando se cansar. Sofia postou no Instagram, ela e Clara sorrindo numa loja de noivas, com a legenda "Nós duas damos conta de tudo". A narrativa delas era perfeita, eu era o homem frágil que fugiu da pressão do casamento. Clara espalhou que eu estava instável. Ninguém questionou. Mas eu jogava à frente. Antes de partir, deixei pistas falsas, uma reserva de hotel em Faro que nunca usei, um pagamento de luz em Lisboa para despistar. Quando Clara tentou acessar a conta conjunta, encontrou só sua metade. O portal da consultoria? Bloqueado. Ela contratou um detetive na terceira semana, mas ele seguiu um rastro até Faro e parou num beco sem saída. Eu estava no Alentejo, dando consultoria online sob o pseudônimo J. Almeida. Minha primeira palestra, numa conferência em Madrid, foi sobre estratégias de contingência em aviação. O público aplaudiu. Pela primeira vez em anos, senti que minha voz importava. Clara tentou acessar meu fundo de pensão da TEP. Nada feito. O fundo estava num traste, protegido por condições que nem Sofia poderia burlar, concluir a universidade, trabalhar 1 ano, viver 18 meses sem a ajuda de Clara. Eles estão furiosos, disse Miguel, rindo, quando o advogado de Clara enviou uma carta ameaçadora. Acham que vão te encontrar? Respondi, olhando os campos dourados do Alentejo, que procurem. Não vão achar. O planejamento do casamento de Sofia seguia sem mim. Clara pagava tudo com seu cartão. Meus contatos com o florista e o buffet? Apagados. O site do casamento agora omitia meu nome, Sofia Mendes Casa-se. Fui riscado, como um erro num projeto. Mas eu construía algo novo. Comecei a dar palestras em conferências europeias, sempre como J. Almeida. Minha vida ganhou ritmo, consultoria de dia, palestras à noite, e tempo para pensar no que realmente queria. Então, veio o imprevisto. Minha colega Laura, uma engenheira de software de Zurique,
postou uma foto minha numa conferência em Barcelona. Eu estava no palco, explicando sistemas de redundância, confiante, com energia. A legenda: J. Almeida arrasando em Barcelona. A foto viralizou. Um amigo de Lisboa viu e enviou para Clara. Ana me ligou. João, a Clara ficou branca quando viu. Sofia pegou o celular, chocada. Ele tá bem. A história que Clara vendeu, o homem quebrado que fugiu, ruiu. Eu não estava escondido. Estava vivendo. Sofia não me procurou. Clara, sim. Uma semana após a foto, recebi um e-mail do advogado dela, exigindo acesso ao traste. Respondi via Miguel, tudo protegido legalmente. Boa sorte. Clara tentou outra tática, espalhou que eu era instável emocionalmente. Mas a foto contava outra história. Eu não era o fracasso que ela pintava. Era um homem que escolheu se libertar. 2 meses após a foto em Barcelona, Clara perdeu a paciência. Seu advogado enviou papelada para me declarar desaparecido sob circunstâncias suspeitas, mirando o traste. Miguel rebateu na hora: impossível. Você paga contas regularmente. Está vivo no sistema. Clara espalhou que eu sofria de colapso nervoso grave. Mas ninguém mais acreditava, a foto provava o contrário. Eu seguia em frente. Minhas palestras como J. Almeida atraíam multidões. Recusava convites em Portugal. Não era hora. 4 meses após minha saída, chegou o envelope ao apartado no Alentejo. Convite de casamento de Sofia, com uma linha manuscrita: Pai, se ainda existir, me leve ao altar. Por favor. Li várias vezes. Sem pedido de perdão, só um apelo cru. Testei o número dela, se eu for, segredo total até lá. Resposta em segundos, juro. O dia chegou. Estacionamos em Cascais 2 horas antes, eu e Tomás. Ele ficaria de prontidão para me tirar dali se preciso. Mensagem de Sofia, porta dos fundos. Já. Ela abriu, de véu levantado, olhos inchados. Você veio. Você pediu. Trancou a porta. Mãe não sabe de nada. Só o André. André, o noivo, trabalhava na consultoria que eu controlava por trás. Reconheceu minha assinatura num contrato 2 meses antes. Ele organizou tudo e explicou Sofia. Até avisou o Tomás da hora exata. O que te fez mudar? A foto. Você parecia vivo, pai. Eu, não. Estava vivendo a vida da mãe. Agora, inscrevi-me na universidade, termino em dezembro. André garantiu-me vaga na consultoria para janeiro. Após a lua de mel, vamos para o Porto, sem um cêntimo dela. A marcha começou. Sofia agarrou meu braço. Ela vai explodir. Que exploda. As portas se abriram. Silêncio atordoado no salão. Esperavam Clara ao lado da noiva. Viram-me. Avancei firme, ignorando os sussurros. Clara, na primeira fila, empalideceu, boca aberta. Entreguei Sofia a André, que acenou em reconhecimento. Sentei-me no meio, com Tomás ao lado. Clara nos encarou, eu e meu filho, cópias um do outro. Ela nunca soubera da existência dele. O casamento prosseguiu, mas Clara tremia. Sua história desabava em tempo real. O casamento de Sofia seguiu, mas o ar no salão estava carregado. Clara não tirava os olhos de mim e de Tomás, sentado ao meu lado. A semelhança entre nós a desarmava. Ela nunca soube do meu primeiro casamento, nunca perguntou sobre meu passado. Enquanto o oficiante falava de amor e compromisso, Clara parecia calcular o tamanho do segredo que desconhecia. Sofia e André trocaram votos, e o salão aplaudiu, mas os sussurros continuavam. Eu era o fantasma que voltou, desafiando a história que Clara contará por meses. Quando a cerimônia terminou, Clara me interceptou antes que eu chegasse à saída. O que você está fazendo aqui? Sibilou, mantendo a voz baixa para não atrair olhares. Fui convidado, respondi, calmo. Por quem? Pela noiva. Ela piscou, incrédula. Minha filha?
Nossa filha. Ela me quis aqui. Foi escolha dela, não sua. Clara olhou para Tomás, hesitante. E esse quem é? Tomás. Meu filho. Do primeiro casamento que você nunca quis saber. Ela recuou como se tivesse levado um golpe. Você escondeu isso de mim. Eu não escondi. Você nunca perguntou. A recepção começou, e Clara tentou manter a compostura, circulando com um sorriso forçado. Sofia e André abriram a pista com a primeira dança, e eu observei de longe, com Tomás. Ele riu baixo, ela tá tentando entender como perdeu o controle. Sempre esteve fora do controle dela, respondi. Ela só não sabia. Então, veio o próximo golpe. A mãe de Clara, Dona Inês, aproximou-se. Uma mulher de fala firme, que nunca provou as atitudes da filha. João, lamento pelo que ela te fez, disse, olhando Clara de relance. Eu avisei que ela estava errada em te ignorar, em te ridicularizar. Ela não ouviu. Clara, que ouviu, tentou se defender. Mãe, isso não é da sua conta. É. Sim, cortou Dona Inês. Você afastou um homem bom e inventou histórias para se justificar. Agora ele está aqui, e você não tem mais como mentir. Clara ficou em silêncio, o copo de vinho tremendo em sua mão. Sofia se aproximou, com André. Mãe, por favor, não hoje. Clara virou-se para ela. Você escolheu ele? Depois de tudo. Sofia respondeu firme. Não escolhi ninguém contra ninguém. Só parei de fingir que você estava certa. Nós erramos, mãe. Nós te afastamos, pai. Olhou para mim. E eu não vou repetir esse erro. Eu não disse nada. Não precisava. A verdade estava exposta, e Clara sentia o peso. Dona Inês tocou meu braço. Você fez bem em voltar, João. Mostra quem você é. As palavras dela ecoaram enquanto eu via Clara tentar se recompor, falando com convidados como se nada tivesse acontecido. Mas os olhares a seguiam, ninguém mais engolia a história da esposa abandonada. Tomás e eu saímos antes do bolo ser cortado. Não precisávamos ficar até o fim. Minha presença já dissera o suficiente. No hotel, Laura, minha parceira dos últimos meses, esperava. Ela era engenheira, como eu, alguém que me viu quando eu era invisível. Como foi? Perguntou. Sofia está encontrando o caminho dela. Clara, não. Mas isso não é mais meu problema. Laura sorriu. E agora? Agora, vivo. Naquela noite, jantei com Tomás, que falou dos projetos dele em Coimbra e da família que construía com a esposa, Mariana. Vem nos visitar, pai. Sem segredos, sem esconderijos. Só a vida real. Prometi que iria. Dias depois, recebi um texto de Sofia, obrigada por estar lá. Café na próxima semana. Respondi, claro. Só nós. Clara tentou contato semanas depois, mandando um e-mail pedindo para conversar. Deletei sem ler tudo. Algumas portas, quando fechadas, não precisam ser reabertas. 8 meses se passaram. Sofia concluiu a universidade, começou na consultoria de André e se mudou com ele para o Porto. Eles viviam com o próprio dinheiro, sem um cêntimo de Clara. Ela estava cumprindo as condições do traste, e eu sabia que logo poderia acessar o que reservei para ela. Clara, enquanto isso, enfrentava olhares de reprovação dos amigos e da própria mãe. Sua narrativa desmoronara, e ela não tinha como reconstruí-la. Após o casamento, minha vida ganhou clareza. Deixei Cascais com Tomás, sabendo que minha presença havia mudado tudo. Sofia escolheu me chamar de volta, e isso era suficiente. Clara, por outro lado, ficou com um eco da verdade que não podia mais ignorar. Voltei ao Alentejo, onde continuei minhas palestras como J. Almeida e consultorias para aviação em Zurique. Laura, minha parceira, tornou-se meu porto seguro, alguém que valorizava minhas ideias e minha presença. 9 meses depois, Sofia terminou a universidade. Fui à formatura em Lisboa, sentado entre Tomás e Laura. Clara estava lá,
do outro lado do auditório, mas não trocamos palavras. Sofia subiu ao palco, diploma na mão, e olhou para mim com um sorriso que não via há anos. Ela começou a trabalhar na consultoria de André, em Porto, onde se destacava na gestão de projetos. Eles alugaram um apartamento modesto, vivendo sem depender de Clara. Em 18 meses, Sofia cumpriu todas as condições do traste: graduação, emprego, independência financeira. Marquei um almoço com ela num restaurante à beira do Douro. Tomás veio de Coimbra. Mostrei os documentos do traste, explicando que ela herdaria. Isto é teu, Sofia. Você conquistou, disse. Ela segurou os papéis, olhos marejados. Não mereço isso, pai. Eu te machuquei. Você cresceu, respondi. Isso é o que importa. Tomás sorriu. E agora tens um irmão, uma cunhada e um sobrinho que quer conhecer a tia Sofia. Rimos, e por 3 horas construímos algo novo, não uma reparação do passado, mas um começo honesto. Clara tentou contato meses depois, deixando uma mensagem de voz: podemos conversar? Só quero entender. Apaguei sem ouvir o fim. Algumas portas ficam fechadas. Dona Inês, a mãe dela, me escreveu um e-mail: obrigada por dar a Sofia uma chance. Clara está aprendendo, mas é tarde demais. Não respondi. Clara enfrentava as consequências sozinha, amigos que a julgavam, uma filha que escolhera outro caminho. Laura e eu casamos numa cerimônia simples no Alentejo. Só família: Tomás, a esposa Mariana, Sofia, André, e minha filha caçula com Laura, Inês, como da minha. Sofia fez um brinde: meu pai me ensinou que às vezes é preciso sair para se encontrar. E, se tiver sorte, as pessoas certas voltam a tempo. Olhou para mim, e vi minha filha de verdade, não a sombra de Clara, mas uma mulher que escolheu ser livre. Hoje, vivo entre o Alentejo e Zurique, dando palestras e construindo com Laura. Sofia e André prosperam em Porto. Tomás me visita com meu neto. Clara? Não sei dela, e não preciso saber. Escolhi valorizar quem me valoriza. O resto é apenas ruído. Pergunta para a audiência. Se você fosse João, perdoaria Sofia por te ignorar e zombar pelas costas? Ele escolheu dar uma chance à filha, mas fechou a porta para Clara. Foi justo? Comente sua opinião.